GEFIS. Qual é a sua posição aí sobre a ação da GEFIS lá em Vicente Pires e em outras regiões? Olha, eu acho que é quase consenso. A avaliação é muito negativa. Eu acho que o que foi feito na Vicente Pires e tem sido feito em outras localidades do Distrito Federal, na minha opinião, beira o absurdo. Eu já estive lá pessoalmente, daqui a pouco vou estar passando. Existe ameaça, inclusive, de derrubada de escola. E aí a gente começa a nos comparar à Síria, no meio a um bombardeio que nem escola é poupada. Então, escola com 600 crianças, ameaça de derrubada. Então, tudo isso tornou aí o clima nessa cidade, tanto na Vicente Pires ou em outras que nós já temos aí anúncios de derrubada, é um verdadeiro pavor. As pessoas estão estarrecidas, eu acho, e aí não vou entrar no mérito, mas uma coisa é claro, os critérios que foram utilizados deixam realmente dúvidas se realmente precisava ser feito, a forma como foi feito. Uma coisa é clara, o Estado foi omisso, porque se esperaram tanto para fazer as derrubadas, por que não fizeram isso tão logo começaram aí as supostas invasões? Então, uma coisa que tem que ser discutida com muita cautela. Agora, eu acho que por uma questão de responsabilidade do governo, a primeira coisa que tem que ser feita é desligar os tratores, e dialogar com a comunidade e ver se existe saída. Se não houver, claro, existem situações, eu fui secretário de regularização, então eu sei que é uma matéria polêmica. Agora, tem coisa que tem que ser tratado mas com muito cuidado mesmo. E me parece que o governo não está tendo esses erros. Deputado, bom dia, Adriano falando. A gente conversou semana, se não me engano, ainda com o pessoal da GEFIS e a diretora responsável, ela ainda falava que o caso de Vicente Pires é um caso de que são novas construções irregulares, muitas pessoas que não moram por lá, que estão tomando conta dessa região e de que o diálogo e a informação ela já, de uma certa forma, tinha ocorrido. O problema é só a GEFIS. Por que eu pergunto isso, deputado? Porque assim, o senhor falou de um Estado omisso, mas onde é que entra o parlamento aí na negociação de projetos como PDOT, PPCUB, o plano diretor do Distrito Federal, em que é engavetado, se discute, não se avança por parte do Legislativo, muito menos o Executivo faz uma proposta decente. Onde é que entra o papel também do Parlamento do Distrito Federal e do Governo do Distrito Federal? Olha só, Adriana, eu falo com muita tranquilidade, porque na legislatura passada eu era o relator da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E o Parlamento fez a sua parte. Nós colocamos o projeto, por exemplo, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é um dos pré-requisitos para a gente fazer a revisão do PDOT, para votação. E o Executivo retirou. E até agora o Executivo não mandou o projeto nem da LUOS, nem do PDOT, nem do PPCU, para que a gente possa analisar. Então, quem está devendo essa resposta para a sociedade é o Executivo. E essa é uma iniciativa que não pode ser do Legislativo. Ela é exclusivamente do Executivo. Então, o Executivo tem que mandar essas propostas, eu concordo com você, há uma dívida, e aí o próprio Legislativo também tem a sua participação. Agora, se a culpa é do Executivo, se a culpa é do Legislativo ou até do Judiciário, nós não podemos punir a população. E nós estamos punindo quem menos tem culpa nessa relação. Então, e o Estado, não tenho dúvida, ele foi omisso sim, porque se há uma fiscalização preventiva, com certeza evitaria essas supostas invasões. Mas a gente tem que, primeiro, e aí eu posso dizer também, André, como eu fui secretário, que não há uma definição clara de propriedade de terra no Distrito Federal. Muitas delas estão sendo discutidas na Justiça. Então pode ser que uma casa seja derrubada, e eu convivi isso enquanto secretário, ela seja derrubada numa área supostamente pública e que depois vai se provar que ela era particular. E aí quem vai levantar a casa? Quem vai pagar essa conta? Agora, deputado, é esse questionamento que se faz à GEFIS. A GEFIS está, inclusive, cumprindo uma determinação legal, a decisão judicial para cumprir o trabalho, né? A gente sabe que tem muita reclamação de moradores, que apresentam até documentos, né, de ex-administradores, né, e outras questões também buscam na justiça, reparação. Agora, esse questionamento na Câmara Legislativa não poderia incentivar a invasão, uma coisa que é há tanto tempo combatida aqui no DF?
Nós temos que ter o cuidado para que isso não aconteça. O parlamento tem que ter responsabilidade, a gente tem que separar o joio do trigo. Agora, com certeza absoluta, e não há que se culpar exclusivamente a GEFIS, e aí eu concordo, porque isso é um conjunto de ações. Mas a gente pode, por exemplo, questionar os critérios para derrubada. Eu ouvi da diretora da GEFIS na Câmara Legislativa, na semana passada, de que o critério seria a partir de 14 de julho. Né? Mas quem criou esse critério? Isso é uma linha imaginária. Então, nós estamos dizendo o seguinte: quem construiu no dia 10, dia 9, dia 5, dia 13 de julho, pode ter a sua casa derrubada. Quem construiu depois do dia 14, não? Acho que caiu a ligação com o deputado. Não caiu, não. O deputado tá na linha? Deu um corte na ligação. Deu um corte, eu também ouvi. Então, olha só. Então, que critérios são esses? É baseado em quê? Por que quem construiu até o dia 13, as casas estão preservadas, e quem construiu depois do dia 14 tem que derrubar? Então, o que a gente tem questionado é a isonomia de tratamento. Então, é uma matéria que eu não tenho dúvida disso, né? Por exemplo, existe a questão do lago, e eu não sou a favor da derrubada, mas eu sou a favor ao acesso, e no meu relator da LUOS, eu trabalhei isso. Existem 19 pontos de acesso ao lago. Será que realmente a única alternativa é a derrubada? Então, o que a gente quer que hoje dê a Vicente Pires, a 26 de setembro, o tratamento inicialmente está se dando ao Lago Sul, correto, do diálogo, tentar achar uma alternativa, né, que busque junto ao Judiciário e ao Ministério Público uma saída que não seja tão traumática como essa, que é simplesmente passar o trator, né, e acabar não só com casos, mas com sonhos, né, de milhares de pessoas que dependem disso para morar em algum tudo, andam a pé, né, nós convivemos com isso, pessoas que talvez agora tenham que levantar sua casa com papelão, tem mais dinheiro para comprar tijolos. Agora, deputado, o senhor está entre os parlamentares que defendem a exclusão, a extinção da GEFIS, acha que esse não é o caminho? Não, olha só, eu acho que isso tem que ser tratado com muito cuidado. A GEFIS é um órgão responsável, um órgão formado por pessoas responsáveis e que tem um papel importantíssimo. Isso é inquestionável. Agora, o que a gente não pode é permitir os excessos. E para isso existe instrumento. Os excessos precisam ser combatidos. Deputado, tirando os excessos, o senhor já citou que o primeiro ponto que o senhor acredita que deveria ocorrer é a parada dessa derrubada, ou seja, desligar os tratores. Com a sua experiência por já ter passado e ter lidado com essa área, qual seria a solução mais inteligente nesse momento para o caso de Vicente Pires especificamente? O que o senhor acha? Seria tentar regularizar aquela área, a retirada desses moradores para uma outra região? O que o senhor acredita que seria a forma mais hábil que o governo deveria negociar nesse momento? Eu não tenho a menor dúvida que é a regularização da área. Primeiro, o governo reclama que não tem recursos, né? E de fato a gente passa por uma crise financeira e política sem precedentes. Então, se a ideia é, inclusive, recolher impostos, a regularização é um instrumento poderosíssimo para isso. Então, eu acho que a gente pode partir para uma negociação de regularização. É claro que existem áreas, né, ou setores que precisarão ser desafetados, então, para que haja o espaço para equipamento público, mas existem alternativas. Não é simplesmente fazer as derrubadas. Eu consegui, no governo passado, impedir que várias derrubadas acontecessem no sol nascente. E de que forma? Colocando o governo para dialogar com a população, com o Ministério Público, com o Judiciário. Se a gente coloca todo mundo numa mesa, é claro que encontra-se uma solução. Agora, o poder público não pode enxergar a população como inimiga e sempre encontrar dificuldades. Nós temos que ser um facilitador. Eu sou funcionário público há quase 30 anos, entendo que o meu papel é de ser facilitador. Então você vai numa administração, só lhe apresentam dificuldades. Então é a mesma coisa com o governo. O governo tem que apresentar soluções. A população não precisa mais ser sacrificada com aumento de impostos. Se você pode ampliar essa base de cobrança com a regularização. Não só da Vicente Pires, existe aí a área de São Bartolomeu e muitas outras que carecem de regularização. Então, se houver boa vontade e criatividade por parte do governo, certamente Brasília sai da crise.
Agora, deputado, o que eu ouvi ontem também lá na audiência foi uma crítica generalizada por parte de deputados distritais, a ação truculenta que foi chamada da AGFIS. Agora, o que fazer diante de uma decisão judicial, deputado? Porque a decisão judicial tem que cumprir, né? Não tem como questionar. E a AGFIS, como órgão competente, tem que ir lá e derrubar, porque há uma decisão judicial. Olha só, é claro que a decisão judicial é para ser cumprida, ninguém é louco para descumprir. Mas é possível, sim, dialogar com porque o Poder Judiciário é formado por profissionais sérios, por juízes, o Ministério Público, e pessoas, né, que são seres humanos, são pessoas que têm sensibilidade. E em determinadas situações é possível, sim, volto a dizer, o diálogo, as portas do diálogo jamais podem estar fechadas. Agora, existem situações. Tem algumas, eu convivi com isso, inclusive, casos que estavam dentro de áreas de proteção ambiental e que deveriam ser retirados até para a segurança daquela família. Se aquelas casas no período de chuva, com certeza, desencadearia em algum tipo de risco, né, para a população. Agora, volto a dizer, há casos e há casos. E para toda ação, desde que ela não seja transitada e julgada, há recurso, existem os táxis, que são instrumentos muito importantes, né, no diálogo entre a comunidade. Então, existem formas, eu não tenho dúvida disso. Agora, o problema é que a gente tem olhado a população, e infelizmente o poder público, como inimiga. Né? Então, não se houve um planejamento habitacional para a maioria das pessoas, e aí, obviamente, acabou a omissão do Estado, criando o grileiro de terra. Se o Estado tivesse participado desse processo desde o início, não precisaria ninguém ter invadido terras, mas infelizmente o Estado foi omisso, né? E as pessoas precisam de um lugar para morar, todos nós. Deputado distrital, o Wellington Luiz, do PMDB, estava ontem na audiência pública, questionou a ação da AGFIS lá em Vicente Pires e em outras áreas também. Deputado, muito obrigado pela avaliação e entrevista aqui na Band News FM.